Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o panorama político. Como eu vejo, né? Eu sou um leigo, um cidadão comum. Eu estou vendo uma união muito forte de forças políticas se juntando em torno do Lula para derrotar o governo Bolsonaro. E eu fico muito preocupado, porque na verdade nós tivemos ou temos no governo Bolsonaro inúmeras mudanças para melhor. O governo só não fez mais porque ele não tem o Congresso apoiando. E também tem um judiciário que virou um partido político, parando muitas mudanças, atendendo pedidos de partidos de esquerda que perderam a eleição, perdem votação no Congresso, recorrem no Supremo e o Supremo acaba parando aquela medida e atrasando as mudanças. Então, por isso é muito interessante e é muito importante que nós tenhamos em mente que na eleição do ano que vem vai ser muito importante a gente eleger um Congresso afinado com o presidente, porque senão não tem como botar as pautas para frente. Vejam vocês, o governo vetou o fundão de 5,7 bi. O Congresso vetou a negativa do presidente e botou o fundão de 4 bi e 900 milhões. Isso é um escândalo, é um escárnio com a população brasileira. O governo queria voto na urna eletrônica, mas com a impressão para uma auditoria, uma contagem pública dos votos. O Congresso negou, apoiado por 2 ministros do Supremo que foram lá para dentro fazer política, o que é inconstitucionalmente errado. E o Congresso não toma nenhuma atitude. O governo entrou com um projeto para diminuir o preço da gasolina, taxando um valor fixo do ICMS, obedecendo uma norma que já foi aprovada lá atrás e nunca foi colocada para funcionar. Tanto o Congresso como o STF pararam, não andaram com essa pauta. O governo baixou um decreto para diminuir o imposto sobre a importação de armas para a autodefesa. O STF brecou. Isso não cabe ao Congresso. O Congresso não pode legislar. O Congresso não, o STF. O STF não é para legislar. O STF é só para julgar se é constitucional ou não. Fachin derruba um decreto do governador lá do Rondônia proibindo a linguagem neutra. O Fachin derrubou essa lei do governador. O Fachin não podia fazer isso, isso não é da alçada do STF. O STF abriu processo de milícias digitais, fake news, um monte de coisa, tudo erradamente, porque o STF não pode abrir um processo. Quem tem que abrir nesse caso é a Procuradoria-Geral da República. Ou a Procuradoria manda arquivar um processo, o Alexandre continua com o processo. Quer dizer,
O país está tudo ao contrário, está tudo do avesso. Não é assim que nós vamos mudar. Esse Congresso, ele ainda está muito contaminado de esquerdistas e muita gente do centro, famoso centrão. Então, para nós darmos uma governabilidade para o Bolsonaro na próxima legislatura, que a gente vai reeleger o Bolsonaro, nós precisamos eleger um Congresso alinhado com essas pautas. Para isso, o bom mesmo é trocar todos, porque ali tem contaminação de tudo quanto é jeito. Vocês podem ver, vou dar só um pequeno exemplo aqui, o Osmar Terra, aquele deputado federal que foi ministro do Bolsonaro, aquele senador lá do Rio Grande do Sul que também defendeu o Bolsonaro na CPI, o Carlos Heinz, votou a favor do fundão. Então, minha gente, eles só olham o bolso deles. Esse pessoal está calejado, esse pessoal está lá há muito tempo, eles vivem da política. É isso que a gente precisa mudar. Nós precisamos botar gente nova lá, gente que não tenha nenhum processo na justiça, porque hoje o deputado não vota contra uma decisão do Supremo porque ele tem o rabo preso num processo que está lá parado. No Senado é a mesma coisa. Então, se você quer votar um processo de impeachment num ministro, não vai adiante, porque mais da metade dos senadores estão com processo lá no STF. Então, vocês estão vendo como é que é a coisa? Então, a gente precisa realmente trocar esse pessoal, botar gente que não é da política, gente nova. Ah, mas vai voltar aventureiro. É preferível ter um aventureiro nesse momento do que botar alguém da esquerda. Ou deixar esse pessoal que tem rabo preso no Supremo. Porque se você põe um cada novo, cada não deu certo, na próxima legislatura troca de novo. Como a gente vai tirar agora Joyce, Frota, delegado Valdir e outros que traíram o Bolsonaro. Então é disso que a gente precisa fazer. Essa limpeza, esse processo de amadurecimento para melhorar a governabilidade está nas nossas mãos, é decisão nossa. Na eleição do ano que vem, a gente precisa trocar todos os deputados federais, estaduais, os governadores. Veja como os governadores atrapalharam o governo. Eles é que comandaram o enfrentamento na pandemia e querem culpar o Bolsonaro pelas mortes. Quem decidiu a coisa foi prefeitos e governadores. O Bolsonaro dizia que era para abrir barbearia, salão, igreja. Os governadores, não pode abrir nada. E o Supremo confirmava. Vocês veem agora, eu ouvi agora outro dia o ministro Fux dizer que a população brasileira abraçou o STF, que garantiu a democracia. Meu Deus, onde é que vive o Fux? Ele vive no país da Alice? Ele dizer que o Supremo adotou a Agenda 2030 da ONU. E desde quando ele pode adotar essa agenda? A agenda é do governo. Quem vai determinar o rumo do país é o executivo. Os outros poderes têm que acompanhar, podem contestar alguma coisa, mas não determinar uma linha de pensamento e de agenda. Quem disse para o ministro Fux que o governo adotou a Agenda 2030 da ONU? Quem disse que quer ser governado por uma pessoa lá de outro país, lá de fora? A agenda global. Quem disse?
Esses ministros estão doidos. Eles têm que sair daquela bolha que eles vivem. Tem que parar de comer lagosta, vinho. Isso é uma excrescência com o povo. Então, minha gente, não nos esqueçamos. Em 2022, o destino do país está nas nossas mãos. Nós não podemos eleger pessoal da esquerda de jeito nenhum. Vamos acabar com esses Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann e outros. Tem que tirar esse pessoal da política. Tirar os Dória da vida, Eduardo Leite, Rui Costa, aquele lá do Piauí, aquele Camilo Santana lá do Ceará, aquele cara lá do Maranhão, comunista. Vamos tirar essa gente da política, minha gente. Vamos mudar, vamos melhorar. Nós não podemos caminhar para onde está a Venezuela, a Argentina. Isso tudo está nas nossas mãos. Vamos trocar tudo. Depende de nós. Um abraço.